Começou a Copa do Mundo, estamos com camisa da seleção da Colômbia, que nos desclassificou para o Mundial. Mas o primeiro jogo no Mundial, apesar da bonita festa, abertura, a seleção do Catar, se ela fosse disputar o Campeonato Brasileiro, passaria vergonha até na Série D. Time muito fraquinho, que fez o Equador parecer potência, bateu no Anfitriões por 2-0, 2 gols do Valência. Poderia ter vencido demais, forçasse só um pouquinho. Ainda teve um gol anulado, Mandrake, aquele gol que difícil. Acho que o VAR já começou a errar naquele lance, mas o Equador pareceu ser um timaço de tradição para vocês verem quanto fraco é o time do Catar. Talvez seja a primeira seleção anfitriã da história da Copa do Mundo que sequer passará da primeira fase. Provavelmente será goleada por todo mundo. Poderia ter sido goleada hoje se o Equador forçasse um pouquinho mais o jogo. Mas imagina na próxima Copa, em 2026, que vai ser sede dividida, Estados Unidos, Canadá e México, que vão ampliar o número de participantes, os níveis de jogos que serão, se bem que a Copa do Mundo nunca foi assim uma competição só de grandes jogos, também tem seleções fracas. Mas eu vejo, sempre os anfitriões acostumam a se preparar bem para o Mundial. Em 2002, por exemplo, tanto a Coreia do Sul quanto o Japão não tem tradição, tanto assim na história dos mundiais. Fizeram um belo papel. O Japão sendo eliminado nas oitavas de final pela Turquia e a Coreia do Sul eliminando a Itália, um time de tradição, né? Uma seleção de tradição. Até então, tricampeão mundial, só foi conquistar o tetracampeonato na Copa seguinte. Mas a Coreia do Sul fez foi histórico para eles ter eliminado uma seleção de tradição como a Itália por 2-1. Enfim, as seleções sérias costumam se preparar bem para não fazer feio no Mundial, mas parece que o Catar se preocupou tanto fazer estádio para a Copa do Mundo, mas esqueceu de se preparar, a sua seleção esqueceu de se preparar bem. Mas valeu para a gente começar a ter o espírito de Copa do Mundo. Amanhã tem mais 3 jogos, né? Tem Inglaterra e Irã, Senegal e Holanda, e Estados Unidos e Gales. Jogos que deverão ser melhores do que o de hoje. O Equador perdeu uma boa oportunidade de fazer saldo de gols, que pode, num critério de empate, valer para a classificação das oitavas de final. E a seleção brasileira está fazendo festa antes de entrar para os treinos. Parentes de jogadores entrando no vestiário, filhos chorando no vestiário, jogador levando o filho à arquibancada. Enfim, eu acho que não é na hora disso eles estarem puramente focados na competição, depois que fossem fazer festas. Mas tomara que eu esteja errado e a seleção entre voando já no jogo de quinta-feira contra a Sérvia. Então, análise inicial dessa Copa do Mundo. Valeu pelo entrar no espírito do Mundial, né? Mas o jogo em si entre o Catar e o Equador foi bem fraquinho. Já imaginava que o Equador fosse ser favorito, até porque pela força do futebol sul-americano é melhor que a do continente
do Oriente Médio. Mas, o Oriente Médio, do continente árabe, mas eu esperava que pelo menos o Catar fosse ser um time um pouco mais esforçado. Um goleiro do Catar, eu nem sei como ele chegou numa categoria de base, mas então até amanhã com análise dos 3 jogos dessa terça-feira, um pouquinho mais sobre a seleção brasileira.